Jujutsu Kaisen, um shonen muito popular na comunidade de animes, sendo amado por uns e odiado por outros. Uma obra que contém muitos personagens marcantes presentes na história. Porém, dentre todos eles, dois se destacam à frente dos demais, Satoru Gojo e Ryomen Sukuna. Eu ouso dizer que ambos personagens são o ápice da obra. Jujutsu Kaisen não seria o que é hoje se não fosse a influência e o peso que ambos têm para a história. Entretanto, além dos pontos negativos presentes na obra, personagens como Gojo e Sukuna podem ser meio problemáticos para o enredo a longo prazo. E é por isso que hoje vamos falar sobre a balança que se encaminha ao final de Jujutsu Kaisen. Antes de começarmos, se por acaso você gostar da obra ou não e acabar não concordando com algum ponto que eu vier apresentar nesse vídeo, não tem problema. O que eu trago aqui é apenas a minha opinião e você tem o total direito de discordar. Aviso, esse vídeo terá spoilers do mangá, você foi avisado. Jujutsu Kaisen, um universo construído num ciclo infinito baseado na energia amaldiçoada. Energia essa que é gerada pelos seres humanos através de suas emoções negativas e propagada pelos seus corpos, criando assim as maldições, criaturas espirituais que se originam quando há uma grande quantia de emoções negativas. Lugares como escolas, cemitérios e hospitais pode-se encontrar acúmulos de energia amaldiçoada, o que faz com que as maldições ganhem vida. Em outras palavras, enquanto a humanidade existir, as maldições também existirão. Dentre os humanos, existem aqueles que são chamados de feiticeiros, que são pessoas que conseguiram canalizar a sua energia amaldiçoada para percorrer pelo seu corpo, utilizando ela para exorcizar as maldições. E assim o ciclo segue repetidamente. Humanos criam maldições, maldições matam humanos e feiticeiros matam maldições. A história segue a jornada de um jovem estudante chamado Yuji Tadori, que acaba por engolir um objeto amaldiçoado e se torna o novo receptáculo do Rei das Maldições, Ryomen Sukuna, agora tendo que adentrar no mundo Jujutsu para impedir o retorno do mesmo, enquanto luta pela sua sobrevivência. O mangá atualmente se encontra em sua reta final, onde todos os personagens estão travando uma luta contra Sukuna. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar é como Yuji, sendo o protagonista da obra, era constantemente deixado de lado antes dessa luta. Todos os outros personagens que o acompanharam até esse momento, que apareceram na obra, tiveram muito mais destaque, e alguns deles nem sequer estavam vivos ou tiveram um tempo de tela equivalente ao de Yuji como prota, o que me faz vê-lo como o personagem mais injustiçado da obra. E por mais que agora ele esteja finalmente tendo todo o destaque merecido, para mim outro erro de Akutami é fazer as coisas em off-screen. O Yuji nesse último arco demonstrou ter uma evolução absurda em seu pouco tempo como feiticeiro. Porém, diferente da primeira temporada, tudo que nos está sendo apresentado até agora foi desenvolvido fora de tela e nos é explicado através de flashbacks, o que sinceramente eu acho bem paia. Jujutsu também se tornou extremamente monótono pós o arco de Shibuya. Apesar de terem alguns capítulos interessantes, como a apresentação do Hajime e do Hakari, às vezes não dava vontade nenhuma de continuar a ler. Até que chegou o momento da luta mais aguardada da obra, Satoru Gojo contra Ryomen Sukuna, o feiticeiro mais forte da era atual contra o feiticeiro mais forte da história. E é justamente a partir daqui que começa a dar problema. Sukuna e Gojo são personagens com uma presença tão forte na obra que tirá-los de cena poderia acabar matando a narrativa, dada a tamanha importância que eles têm para a história. Porém, por consequência disso, eles acabam por roubar muito o foco dos outros personagens, fazendo com que a obra se resuma somente aos dois. Mas ainda assim, Gojo consegue ser bem mais problemático do que Sukuna. Enquanto as técnicas de Sukuna que nos foram apresentadas se resumem a cortes e fogo, o Gojo simplesmente manipula o espaço-tempo a nível molecular. E apesar de ambos terem um ego e uma arrogância tão grande quanto seus níveis de poder, Sukuna não subestimou o Gojo, muito pelo contrário, ele estudou a rodo seu oponente, mostrando que seu título não se limita somente ao seu poder, se demonstrando um excelente estrategista. Na minha opinião, a luta foi o que eu esperava, porém no final Akutami cometeu novamente o pecado do off-screen.
A maior luta da obra, que é esperada desde a primeira temporada, terminou fora de tela. Com a morte de Gojo, só resta matar Sukuna e finalizar a história. Entretanto, todos os seus oponentes são apenas estudantes que, apesar de terem suas peculiaridades, não têm nenhum terço da experiência ou conhecimento que Sukuna possui. Por mais que seja uma luta de todos contra o mesmo alvo, em nenhum momento é possível enxergar um cenário de vitória. É sempre ressaltado como Sukuna foi incapacitado por Gojo para mostrar que os alunos têm uma pequena chance, mas ao mesmo tempo é dito que ele sempre tem uma carta na manga, ou que não está lutando a sério, ou que ainda não usou todo o seu poder, fazendo a luta ser bem arrastada. Claro que também não faria sentido se os feiticeiros da Era Moderna, que não têm nem 10 anos no mundo Jujutsu, simplesmente derrotassem o feiticeiro mais poderoso da história. Só que também não é favorável para uma boa narrativa prolongar essa luta. Agora, precisamos falar de um elemento-chave que poderia ter sido a resolução da equação chamada Sukuna, Hajime Kashimo. Hajime nos foi apresentado como o feiticeiro mais poderoso há 400 anos atrás, que mesmo em sua velhice, retinha o posto do mais forte de sua época. E apesar de ter sido derrotado por Hakari, o mesmo reconheceu que Hajime não havia usado seu trunfo contra ele. E ainda assim, Hajime durou menos que os estudantes, e isso para mim não faz o menor sentido. Se ao menos assim como Gojo, Hajime tivesse dado um certo trabalho para o Sukuna, o enfraquecendo ainda mais antes de sua morte, seria mais coerente a sua derrota para os feiticeiros da Era Moderna, visto que teria lutado contra os feiticeiros mais fortes de duas eras diferentes. Com isso, Hajime divide lugar com Yuki, como personagens que tinham grande potencial, mas acabaram sendo mal aproveitados. Voltando para a luta, após vários capítulos, Sukuna teve diversos ferimentos em seu corpo, ferramentas amaldiçoadas confiscadas, fluxo de energia amaldiçoada danificado, perda significativa de energia amaldiçoada, reversão de feitiço atrasada, técnicas temporariamente restritas, fora as sequelas que foram deixadas após o combate com Gojo. E ainda assim, com tudo isso, a luta não parece estar nem perto de terminar. A mais recente alternativa consistiu em Utokotsu tomar o cadáver de Gojo para derrotar Sukuna. E eu confesso a vocês que eu gostei, mas ao mesmo tempo não gostei. Por um lado, foi uma jogada inteligente em cima da narrativa que ninguém estava esperando, acredito eu, é claro. Mas por outro lado, a obra novamente se resume a Satoru Gojo e Ryomen Sukuna. Eu sinceramente não sei o que esperar do final de Jujutsu Kaisen, mas devido toda a trajetória do mangá, eu tenho um certo receio que acabe tendo o mesmo destino de Shingeki no Kyojin, uma obra tão aclamada, mas que terminou de uma maneira tão decepcionante. E chegamos ao fim do vídeo. Terminando bem ou mal, Jujutsu Kaisen ficará marcado para sempre na comunidade de animes. Mas e você, concorda com o que eu disse? Não? Ou tem alguma opinião a acrescentar em relação ao vídeo? Comenta aí embaixo, eu vou adorar ler o seu comentário. E é isso, eu sou o Miura e nos vemos no próximo vídeo.